Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ecopolítico. Eu sou o Jorge, sou surdo oralizado, usuário de implante coclear em ambos os ouvidos. E o meu intuito com este canal é trazer assuntos relacionados à política de uma forma mais clara, fácil, simples e objetiva para você. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Assim você vai fortalecer o canal e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. O primeiro vídeo deste canal é relacionado ao racha na direita brasileira após o fim do primeiro turno nas eleições. Nós vimos que as eleições municipais, mais precisamente na cidade de São Paulo, trouxe uma divisão no ambiente da direita brasileira. Isso porque Fábio Marçal, uma nova figura aí meteórica da direita, foi candidato à prefeitura na cidade de São Paulo. A princípio tentou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro com a tentativa de atrair votos da ala bolsonarista, porém ele não teve sucesso, haja vista de que o ex-presidente Bolsonaro, juntamente com o seu partido PL, havia fechado um acordo para apoiar a reeleição do candidato Ricardo Nunes. Essa situação gerou um certo clima de tensão e divisão muito grande, principalmente depois que o deputado federal Nicolas Ferreira, um dos mais ferrenhos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, gravou um vídeo onde ele disse que não apoiaria a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes, declarando assim um apoio ainda que informal ao candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal conseguiu 28% dos votos, né, uma votação bem expressiva para quem é candidato a primeira vez à prefeitura de uma cidade como São Paulo. Ele conseguiu mais de 1 milhão de votos e foi uma eleição muito acirrada, muito disputada, mas ainda assim ele ficou de fora do segundo turno. Diversas vezes o Pablo Marçal disse que venceria as eleições no primeiro turno, mas não conseguiu aí os votos suficientes para ir ao segundo turno juntamente com Guilherme Boulos ou Ricardo Nunes. O segundo turno das eleições na cidade de São Paulo será decidida entre esses dois candidatos, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Porém, ainda que o candidato Pablo Marçal não tenha saído vitorioso nessas eleições, ele conseguiu trazer um clima muito complicado para a ala bolsonarista, uma certa divisão muito grande. Nós vamos ver aqui uma reportagem do Correio Brasiliense, onde o Silas Malafaia ele fez uma entrevista, na verdade, com a Folha de São Paulo, onde ele chama o Bolsonaro de covarde e omisso. E falas dele, que líder é esse? Mas nós sabemos que o Silas Malafaia é um dos mais antigos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, e ele já viu outras situações onde o Bolsonaro se demonstrou ser um líder fraco, omisso e covarde, mais precisamente com as pessoas que foram presas no ato do dia 8 de janeiro. O Bolsonaro, ele não fez nada por essas pessoas, e uma vez ou outra grava um vídeo, fala algo a respeito dessas pessoas. Mas nós não podemos esquecer que essas pessoas só estão presas porque elas foram impulsionadas por alguém, por algumas pessoas, por influenciadores e políticos da ala bolsonaristas a fazer o ato de vandalismo, né? No dia 8 de 1, com a tentativa, muitos deles ficaram acampados em frente os quartéis do Exército, com a expectativa de uma intervenção militar com Jair Bolsonaro, mas isso não aconteceu. Essas pessoas fizeram o vandalismo no Congresso, na Suprema Corte, no dia 8 de janeiro, e foram presas. Receberam penas aí de 17 anos, o que, ao meu ver, na minha opinião, são penas desproporcionais pelos crimes cometidos. Haja vista de que algumas pessoas cometeram crimes muito piores
e que trouxeram muito impacto na população e estão soltos e tiveram penas reduzidas, como por exemplo o Sérgio Cabral, um político que foi condenado aí a mais de 400 anos de prisão e investigado, né, por esquemas de corrupção. E atualmente Sérgio Cabral está solto, vivendo a sua vida normalmente. Nós não podemos esquecer também do atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso, investigado na Operação Lava Jato, e foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão, e foi solto também, e atualmente ocupa o cargo de mais alto escalão, que é a presidência da República. Então, dito isso, eu acho desproporcional essa pena de 17 anos aí para quem fez uma pichação lá com batom na estátua, ou para quem fez aqueles vandalismos no dia 8/1. Mas nós vemos nesse ato uma omissão do presidente Bolsonaro. E assim, mais uma vez, ele foi omisso, e é por isso que o Silas Malafaia fez essa entrevista e disse essas palavras. O Bolsonaro foi omisso durante todo o primeiro turno da campanha da prefeitura na cidade de São Paulo. Isso porque o Bolsonaro temia que o seu candidato Ricardo Nunes não passasse para o segundo turno, e se isso acontecesse, ele teria que declarar apoio ao Pablo Marçal diante do Guilherme Boulos. Isso enfraqueceria o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas, mesmo que isso não tenha acontecido, mesmo com o Pablo Marçal derrotado nas urnas, as consequências elas vieram, né? O Bolsonaro ele tem sido enfraquecido. Nós vimos aí muitos bolsonaristas pregando apoio ao Pablo Marçal, comentando nas redes sociais que o Pablo Marçal deve ser o candidato à presidência em 2026. E o Pablo Marçal, após as eleições, ele fez uma palestra, e nessa palestra ele disse que só apoiaria o candidato Ricardo Nunes no segundo turno se houvesse um pedido de desculpas nas televisões e rádios de todo o Brasil. Isso porque o Ricardo Nunes vinculou o Pablo Marçal ao PCC. O Pablo Marçal também pediu que o ex-presidente Bolsonaro, o atual governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro também se retratassem sobre as suas falas contra Pablo Marçal. E o Pablo Marçal não faz essa jogada com o pensamento de que ele precisa restaurar a sua honra. Na verdade, o Pablo Marçal ele já está mirando as eleições presidenciais de 2026. E esse pedido é uma forma de enfraquecer o ex-presidente Bolsonaro e o bolsonarismo. Nós podemos ver que o presidente Bolsonaro ele está inelegível, e nós não sabemos se ele irá ou não disputar as eleições presidenciais de 2026. Haja visto que nós estamos no Brasil e aqui tudo pode acontecer. Mas nós não podemos esquecer que o Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador de São Paulo, é o nome mais cotado para disputar as eleições presidenciais no campo da direita. E o Pablo Marçal, com esse pedido, ele visa enfraquecer esse nome, enfraquecer o Tarcísio, enfraquecer a ala bolsonarista e assim agregar suas forças para a disputa presidencial de 2026. Mas com todos esses acontecimentos, nós não podemos esquecer de algo que aconteceu também essa semana e que é de extrema importância, principalmente para o ambiente da comunicação. O portal Metrópolis fez uma matéria onde o título é o seguinte: STF vai pautar regulação das redes após o segundo turno das eleições. E nós sabemos que esse é um tema muito complicado, onde tem gerado muito debate entre os políticos, na sociedade no geral, e é um tema que precisa de uma atenção especial. Eu não acredito que esse seja o melhor caminho. Eu não acredito que a censura e a regularização das redes sociais
seja a forma mais fácil de combater o discurso de ódio, como eles dizem, as fake news. Eu acredito que a forma de combater essas coisas é com a verdade. E se houver uma regularização de redes sociais, as censuras, elas vão impedir que isso aconteça. Então, eu não acredito que seja o caminho mais fácil e acredito que a população ela precisa, nesse momento, pressionar os parlamentares, né, os políticos eleitos, principalmente os senadores, para que eles possam interferir nesse assunto, né, e mudar essa decisão da Suprema Corte, fazer com que eles repensem sobre essa decisão e que essa regularização das redes sociais não aconteça, pois se houver a regularização das redes sociais, nós vamos viver como um país autoritário, onde nós não podemos ter a liberdade de falar. E é muito difícil, porque hoje é complicado a gente definir o que é discurso de ódio, o que é fake news. Então, não é o caminho mais viável aí a regularização. Mas, então, a população ela precisa se envolver nesse assunto, cobrar os políticos e fazer com que essa decisão não vá para frente e que essa regularização não aconteça. Esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e compartilhem com mais pessoas, ajudem o nosso canal. Um abraço, obrigado.